meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast Mais Fute, aqui diretamente das duas torres, viu, Leonardo Abrantes? Das duas, não gêmeas. Não são gêmeas, é o Delta Center Tower. Eu falo Delta? muito mesmo. É Dual Center, perdão, Delta é Corporate Towers. É Corporate, é? É. Eu pensei que era Center. Você está errado. Tô muito equivocado. Faz mais de ano que eu venho colocar no seu nome, tá vendo? É, e tá escrito bem grande, Dual Corporate Towers, não é? É verdade. Então, nas próximas vezes, para eu evitar esse tipo de constrangimento, eu vou falar só DCT mesmo. Exatamente. Que evita esse tipo de ocasião. Eu sou o Ramon Araújo, um dos seus apresentadores. Estou aqui com ele, que já se apresentou. Como todos já bem o conhecem, o nosso queridíssimo, maravilhoso e amado Leonardo Abrantes. Mais conhecido como Benjamin Franklin da Paraíba. Inventor e construtor de ideias revolucionárias. Olha aí, também conhecido por alguns como o novo Fred Mercury prateado, né? Com certeza. Nas noites paraibanas já fui Fred Mercury, prateado. E aí, meu querido, como é que você tá? Início de semana, né? A gente vai falar sobre muito futebol hoje, mas o clima também tá um pouco pesado em alguns assuntos que a gente vai falar, né, Léo? O clima tá tão pesado que o tempo aqui já deu uma fechada, o sol sumiu, o céu está nublado e também, né, Ramon? Eu acho que eu diria porque tá assim, esse clima meio tenso, né? As coisas estão chegando na reta final. Temas estão surgindo. É verdade. As coisas estão mudando. Será que estamos chegando em épocas trevosas? Em épocas trevosas. Será? Eu não sei. Eu sei que nessa semana que nós estamos começando, né? Hoje, terça-feira, mas nós vamos ter o tradicional, como é chamado, clássico tradição, entre Botafogo e 13, que vai decidir a liderança do Campeonato Paraibano, que tá assim, ó, aquela fase, aquele grupo ali do G4, ainda está indefinido quem vai ser o líder do Paraibano nessa primeira fase, quem vai conseguir a quarta colocação, né, a quarta vaga para a fase de mata-mata, porque 3 já estão definidas aí. Teve muitas movimentações nessa última rodada do Campeonato Paraibano e, é claro, a gente vai trazer todos os detalhes e como ficou o campeonato depois dessa última rodada, né? Já que a gente teve aí vitória do 13, a gente teve empate do Botafogo com Souza, teve vitória do Campinense, que entrou no G4 agora. O Campinense ganhou de novo? Ganhou de novo, rapaz. O Campinense ressurgindo das cinzas. Parabéns, Podcast Mais Fute. Tá vendo? E graças ao Podcast Mais Fute pelas cobranças que foram feitas. Eu tô mentindo, Léo? Está. Tô mentindo? Tá, porque foi a zica. A zica? A gente falou mal, o time melhora. A gente falou bem, o time piora. Eita, porra. Mas o mais importante é comentar, né? Claro, com certeza. Talvez a mudança de aspecto, de desenvolvimento da equipe esteja diretamente ligado ao lançamento do episódio. Pode ser. Né? A equipe do Nacional de Paz, o Nacional Mil Grau, a galera da Nacional Mil Grau deve ter falado assim, tá garantido, a festa já tá preparada pro final do ano, para o final do campeonato. Que nada, meu amigo, o Nacional de Patos foi ladeira abaixo, enquanto a gente tava aqui fazendo o funeral do Campinense, o Campinense vai lá e ganha 2 partidas. É verdade. Que fase, viu? Que fase vive o Podcast Mais Fute com suas previsões, né? Fala aí, Ramon, não me diga 5 números da Mega Sena. Não. Pois é, se eu disser, é capaz de sair os 5, né? Saiu o contrário. O contrário, justamente. E aí eu vou dizer um negócio pra você, Léo. Bom seria também se a gente só ficasse nesse assunto mais descontraído, falando da situação do Campeonato Paraibano, como é que tá essa reta final, chegando aí já na penúltima rodada do campeonato. Mas a gente também tem que falar sobre assuntos sérios e importantes que estão sendo discutidos no âmbito nacional, aqui do nosso futebol, né? Polêmicos. Polêmicos também, claro, porque polêmica a gente gosta, mas a gente tem que também falar sobre assuntos que são extremamente importantes e necessários de serem conversados, né? O treinador do Atlético Paranaense, o Cuca, foi apresentado essa semana, né? Chegou no clube. E a gente sabe que o Cuca aí no último ano estava envolvido num processo, não só no último ano, né? Faz muitos anos. Décadas. É verdade, nas últimas décadas, envolvido numa situação onde ele estava sendo acusado e foi condenado, não só por abuso de menor, né, como também estupro, que foi o caso que aconteceu na Suíça. Ele foi condenado no último ano, a sentença realmente saiu e alguns meses depois acabou que foi anulado o caso, né? E aí a punição do Cuca, que seria de 15 meses de reclusão, acabou
sendo suspenso. E a gente seguiu, né, Ramon? Exato. E aí o Cuca, durante a apresentação dele no Atlético Paranaense, ele fez um discurso que foi um discurso muito importante de ser debatido, um discurso que, inclusive, está gerando muitos comentários aí nas redes sociais e que a gente também vai comentar aqui no podcast Mais Fute sobre o que falou o Cuca no depoimento dele lá na apresentação do Atlético Paranaense. Se você não conhece o podcast Mais Fute, seja muito bem-vindo a esse ambiente de descontração, mas também muita análise e muito debate em todos os âmbitos do futebol, seja nas 4 linhas, com muita análise, muita tática e muita conversa, mas também falar de sociedade, também falar sobre cultura, porque aqui o podcast Mais Fute, é completo demais. É completo, porque o nosso podcast, Léo, ele fala de todos os aspectos, porque a análise ela não depende só de uma única coisa no futebol. O futebol envolve muitas coisas e é preciso analisar essas coisas que estão girando em torno do futebol. O podcast Mais Fute está disponível em diversas plataformas aí, seus agregadores favoritos de podcast, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, além do Spotify e, obviamente, youtube.com/maistv. Toda semana, episódio novo, com conteúdos, saindo do forno, lindos, esbeltos. E mais esbeltos ainda são os seus apresentadores. Com certeza. Porque aqui Léo, é sempre mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Vamos começar falando de Campeonato Paraibano e falar, eu acho que foi o principal jogo, né, do fim de semana, apesar de não ter sido um jogo ali badalado, né? Jogo, nossa, que deu emoção. Botafogo da Paraíba e Souza ficaram apenas no 0-0 em partida disputada no Almeidão. A partida que foi mais importante pro Souza do que pro Botafogo, porque o Botafogo praticamente tá com a vaga carimbada. Quer dizer, a vaga já está carimbada. Carimbou com empate, né? Assim, oficialmente, né? Quando venceu o Serra Branca, já tinha garantido a vaga para semifinais. Já está muito bem encaminhado também para conseguir uma vaga na primeira posição, né? Ou seja, ter o mando de campo na próxima fase. Mas, né, a gente obviamente vai ter o confronto contra o 13. E esse jogo contra o Souza foi importante mais para o Dinossauro, porque o Dinossauro ainda está lutando por essa vaga na próxima fase. E depois que eles chegaram, acho que, se eu não me engano aqui, vou até conferir de novo, o Souza chegou aos 10 pontos. Se o Souza tivesse perdido esse jogo, ele teria 9. E por mais que tenha apenas um jogo, apesar de ter um jogo a menos nesse caso, o Souza poderia ter a chance de não se classificar, como é o caso, por exemplo, do Pombal, que já jogou 8 vezes e tem 9 pontos. O Pombal pode chegar a 12 e mesmo assim não pode se classificar, dependendo da combinação de resultados. Isso. Esse empate para o Souza foi muito importante, não só para estabelecer a equipe no campeonato, mas também bater de frente com uma equipe grande como é o Botafogo e também retomar esse espírito, né, do Campeonato Paraibano, que é o principal foco do Souza, viu? Se não é, deveria ser, porque a Copa do Brasil é muito importante, mas a gente sabe que o Souza na Copa do Brasil tem ali validade, né? Exato, tem validade. O Souza talvez chegue nas quartas de final, nas oitavas de final, né? Porque vai ter a terceira fase, depois são as oitavas. Quem sabe chega nas oitavas, mas é muito provável que enfrente um poderoso time na terceira fase e já caia. Então, o foco tem que ser paraibano, até porque a equipe precisa garantir essa vaga na Série D. Jogar a Série D é fundamental para o Souza. Isso. E Série C tem que ser fundamental na segunda fase, nesse ano ainda mesmo. Até porque, né, de certa forma, a campanha do Souza na Copa do Brasil já está sendo histórica, né? Já conseguiu aí mais de 3 milhões de reais. Eu acho que isso para os cofres do clube já quase é maravilhoso, 4. Né? Já quase 4 milhões. 3 milhões 937 mil. Então, isso aí já é uma grande vitória. Isso é um título, na verdade, para o Souza, de certa maneira, porque isso vai ajudar o clube demais em relação a gastos, investimento, inclusive para a disputa da Série D nesse ano. E aí é importante porque a gente não sabe como vai ser o desenrolar da Série D. O ano passado o Souza bateu na trave para conseguir um acesso para a Série C. E aí, nesse ano, para não correr o risco, né, de acabar perdendo uma vaga, estar nesta segunda fase do Paraibano seria extremamente essencial
para conseguir pelo menos estar próximo ali de garantir pelo menos essa vaga no Brasileirão Série D. No caso do Botafogo, um empate que para o torcedor do Belo se torna um empate complicado. Por quê? E aí eu entro aqui nesses méritos, né? Porque foi uma partida bem abaixo que a equipe fez, né? Eu acho que teve esse contrassenso, né? Na quinta-feira o time empatou contra o Fortaleza e saiu aplaudido. No domingo empatou contra o Souza e teve vaias. Teve vaias dos torcedores porque o rendimento foi abaixo. E aí, por exemplo, foram 10 finalizações do Botafogo no jogo e apenas uma no gol. Então tudo isso complica bastante a situação do Botafogo, que está vivendo uma situação nova, né? Com um novo treinador. E que aí, é como eu já falei, vai ter essas mudanças até mesmo da forma que a gente vai ver o Botafogo desempenhar o futebol em campo. E aí é preciso tempo para um cara que está chegando agora conseguir desenvolver esse trabalho. Numa reta final de campeonato, isso pode ser mais complicado de se fazer. E aí a cobrança, provavelmente, do torcedor nesse momento vai ser muito maior do que, por exemplo, nas partidas anteriores, quando ainda estava sob o comando do Christian de Souza. É bom ressaltar que essa cobrança da torcida ela tem que cair matando mesmo, pra ser bem sincero, porque a equipe fez uma mudança drástica, sem nenhuma explicação óbvia, num trabalho que estava consolidado e estava evoluindo. Obviamente estava evoluindo no sentido, assim, eu digo, de etapas, né? De fases a se enfrentar. Teve os primeiros jogos da temporada, foi muito bem. Agora estava entrando num ritmo de jogos, ia enfrentar equipes mais desenvolvidas. Obviamente, o Botafogo teve uma queda um pouco de desempenho, né? O jogo contra o Altos, o próprio jogo contra o Pombal, que teve muitas dificuldades para ganhar do time do Sertão. Mesmo assim, fazia parte da etapa. Aqui no podcast Mais Fute, pelo menos, a gente tratava como percalços mesmo, a sequência, os jogos, a própria dinâmica desse início de temporada, Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano, no caso do 13, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Paraibano. E o Botafogo estava levando isso, estava indo bem na Copa do Nordeste, indo bem no Campeonato Paraibano, mas optaram-se por trocar do nada o treinador, e aí entra o Moacir Júnior, que não tem nada a ver com isso, que caiu de paraquedas ali, precisa ter tempo para colocar o seu estilo de jogo, colocar a sua ideia, implementar e colocar isso na mente dos jogadores. Então, se o desempenho cair, não tem que crucificar o Moacir Júnior porque ele não manteve o que o Christian de Souza tentou. Não, tem que criticar a diretoria que não conseguiu colocar, que não conseguiu manter um trabalho que era decente. Né? Isso. Então, o Botafogo é bom ligar esse alerta amarelo, porque tá chegando jogos muito complicados. Já teve contra o Fortaleza, conseguiu se segurar, né? Um Fortaleza misto. Fortaleza estava meio ali, né? Uhum. Fortaleza tava treinando. Não queria dizer nada não, mas o Fortaleza estava treinando em muitos momentos. Não à toa que quando eles apertaram, eles fizeram um gol. Logo depois que o Pipico acertou um golaço de falta. Então, a jornada do Botafogo vai ficar mais difícil. Tem o 13 agora nesta quarta-feira. Então, é um jogo muito pegado, um jogo muito importante para a gente ver o nível desse Botafogo. Vai jogar em casa, isso é um fator interessante. Mas enfrentar o 13 vai ser não só a prévia da Copa do Nordeste, que eles vão se enfrentar na outra semana. Isso. Mas também uma prévia de uma possível final do Campeonato Paraibano. Exatamente. De duas equipes aí que estão liderando o campeonato e sobrando, eu diria. Então, eu diria que o Botafogo tá aí nesse momento meio esquisito, que ele precisa demonstrar que continua sólido, que a mudança não mudou os jogadores e não mudou o nível da equipe. Perfeito. É bom destacar, né, Ramon, a partida contra o Souza e aproveitar e colocar aqui a fala do Moacir Júnior, que refletiu um pouco sobre a partida e sobre as dificuldades da equipe. Vamos ouvir o Moacir Júnior? A gente não faz uma mudança de comportamento do dia para a noite, né? Nós vamos trabalhar. Acho que hoje as dificuldades do jogo elas estavam iminentes pela postura do Souza, mas a gente tentou, mas não conseguiu realmente propor como aquilo que a gente arquitetou. Só que do meio do primeiro tempo até o final, a gente fez uma mudança que eu não vou falar aqui qual que é. A gente fez uma mudança quando a gente tinha a bola, e essa mudança gerou os espaços que a gente queria, entendeu? Só que faltou realmente a gente ser mais vertical
naquele momento ali de terço final. A bola entrava e a gente não causou aquele desencaixe que precisava causar na defesa do Souza para a gente fazer o gol. Só um comentário, Ramon, antes de puxar uma outra palavra. É interessante a gente notar como um dos principais aspectos do Botafogo do Christian de Souza era o ataque, era o volume ofensivo, eram as jogadas tanto pela direita quanto pela esquerda, pelo centro, pelas interseções entre lateral e meio campo. Essa profundidade, esse volume e até, eu diria, uma variedade, né? Por exemplo, a gente já destacou algumas vezes Kiko e Jean mais infiltrados no centro, quando às vezes o Bruno Mota saía muito, deslocava do ataque, ou jogava até Pipico mais enfiado e Bruno Mota rodando, com os pontas mais abertos. Então, o Christian de Souza tinha essa variedade. Agora a gente está passando por uma questão mais difícil do ataque do Botafogo, com mais dificuldade de criação, com poucas finalizações certeiras. Esse é um dos pontos para a gente pensar. Obviamente, ainda tem tempo, o Moacir Júnior precisa evoluir essa equipe, precisa treinar mais, e isso vai melhorar com o passar do tempo. Mas é uma questão para a gente se ligar, porque o Botafogo saiu de um ataque muito bem construído, de criar muito volume, e passou por uma equipe com dificuldades. Obviamente, talvez isso seja da partida, mas também o jogo contra o Fortaleza mostrou um pouco disso. Enfim, é um negócio para se olhar a partir de agora. Não, então, e algumas outras questões, tá? Por exemplo, a gente tem aí um cara que vinha participando muito dos jogos de Botafogo e que não tem jogado, por exemplo, que é o Kiko, tá? O Kiko que era titular, basicamente, com o Moacir Júnior, e não tem entrado, por exemplo, ele era titular com o Christian de Souza e não tem entrado, por exemplo, com o Moacir Júnior. É uma peça que, inclusive, a gente tem visto pouco e é um cara que estava sendo, talvez, o principal jogador do Botafogo no ataque até um determinado momento. Mas, já passando a palavra agora para o Chardong, o treinador do Souza, vamos ver aí o que é que ele entendeu também do jogo e a opinião dele sobre o resultado da partida, né? Do empate para a equipe do Souza, dentro daquele planejamento de conseguir a classificação para a próxima fase do mata-mata. Nós entramos em campo com 66 horas, né, de recuperação, é desumano para os atletas, mas o mais importante foi a entrega dos jogadores, né? Eles sabendo da importância do jogo, se dedicaram ao máximo, e nós fizemos o que tínhamos que fazer, que somar esse ponto foi importantíssimo, um jogo muito igual, e agora temos 2 partidas dentro de casa, diante do nosso torcedor, aonde a classificação está nas nossas mãos. Tá aí o nosso queridíssimo Paulo César Chardong. Disse tudo, né? Inclusive, classificação tá nas mãos do Souza. Só depende do Souza estar na próxima fase do Paraibano. E vai ter sorte, porque, na minha opinião, tem um caminho muito tranquilo. Vai enfrentar o São Paulo Cristal nessa quarta-feira, o jogo atrasado. Depois vai enfrentar o Pombal. Apesar de ser uma equipe dura e difícil de se enfrentar, é melhor você enfrentar um Pombal do que um Campinense, na minha visão. Principalmente nesse momento, assim, que o Campinense vive. E aproveitando que eu citei o Campinense, você quer dizer alguma coisa, Ramon Araújo? Não, é porque você falou que um aspecto da equipe do Pombal, né? Que a equipe do Pombal é uma equipe muito dura, né? Ah, sim. Entendi. Ah, sim. Com certeza. Falando do Campinense, Ramon Araújo. Sim. Ganhou do Atlético, ganhou do Trovão. Sim. Trovão que eu não diria que tá em clima de morte, não. Já tá em estado de putrefação. Pois é. Inclusive o recurso saiu na semana passada e deu água em geral, né? Com certeza. Foi negado. Trovão Azul vai estar disputando a Série B do Campeonato Acho que tem outra instância Paraibano. Porque eles são 3, né? Mas aí... Lascou nas difícil. Muito difícil. Só se chamar o meu amigo Better Call Saul. Ou o advogado do Fluminense, né? Bom também, né? Ali era bom. Mas falando sobre, por exemplo, o Campinense, ressuscitou, né? Ressuscitou. Pode conseguir a classificação para a próxima fase, a depender do resultado da partida contra o 13 na última rodada e a depender dos resultados dos jogos do Souza, né? Porque acaba não dependendo agora só do Campinense. Acaba dependendo também dessa questão dos resultados.
mas deu um respiro, né? O Campinense, pelo menos, o torcedor pode alimentar uma esperança de que vai disputar a fase mata-mata do Paraibano e ainda conseguir um calendário para o ano que vem. Coisa que não dava para se imaginar, por exemplo, há umas 3 rodadas atrás, né? Acho que o torcedor do Campinense estava esperando não ser rebaixado. Acho que a expectativa era essa. Jamais pensou que estaria disputando aí uma vaga na próxima fase. Falando sobre um outro confronto que nós tivemos... Só dar uma pincelada aqui do Campinense. Eu acho... Eu não vejo com bons olhos essas vitórias. Venceu os jogos, não sei o quê. Mas se a gente pegar pelas partidas e o desempenho, não é nada animador. Nada que o torcedor do Campinense... precise se alegrar com isso, porque não tem nada de alegria, para ser bem sincero. Pode garantir a vaga, pode garantir até mesmo vaga na semifinal, na final, ser campeão, mas o desempenho é muito ruim. E isso não dá perspectiva alguma para a equipe. Por quê? Ganhou do Nacional de Patos, jogando em casa, por 1-0, com gol nos últimos minutos contra. Um gol, assim, cagado. Nesse jogo foi um gol de pênalti. Gol de pênalti é um gol baseado em sorte, né? Apesar da habilidade da pessoa converter o pênalti é considerado sorte, assim como todas as outras bolas paradas. Então, 2 vitórias contra 2 adversários que estão, Nacional de Patos, ladeira abaixo, e o Trovão já rebaixado. Ganhando de 1-0, com pouco volume de jogo, com pouco desempenho, pouca amostragem boa, entendeu? Foram só os resultados. Não à toa que agora vai enfrentar o 13 e é muito visível a diferença que tem o 13 e tem o Campinense. Mas é clássico, né, Ramon? É clássico, tudo pode acontecer. E aí depende de tudo, né? O 13 vai estar disputando contra o Botafogo a liderança. Caso assuma, precisa confirmar o primeiro lugar contra o Campinense. E aí talvez o 13 chegue diferente para essa última partida contra o Campinense. Inclusive, tendo essa possibilidade de permitir que o maior rival continue sem calendário no ano que vem. Falando no 13... Pois é, rapaz. O 13 tá impossível, viu? Tá impossível. Veio aqui para João Pessoa, colocou muito torcedor novamente lá no estádio Almeidão e conseguiu uma vitória sensacional contra o CSP numa partida complicadíssima. A partida não foi bonita, não foi vistosa, mas teve aquela briga na reta final pelo resultado. O 13 faz um gol, o CSP empata, o 13 depois consegue fazer o gol da vitória. O 13 vem numa crescente, eu venho falando isso, dentro do Campeonato Paraibano, o 13 vem numa crescente muito grande, conseguiu resultados assim fabulosos, tá? Desde quando começou a ganhar, despontou e vem para essa, inclusive essa partida. Vitórias seguidas. Exato. E aí vem para essa partida contra o Botafogo, por exemplo, diferente do Botafogo. Grandão sem medo. Pois é, porque o 13 vem nessa crescente, o Botafogo vem nessa oscilação. Você vê um Botafogo que tem oscilado muito mais, ter mantido uma constância desde a saída do Christian de Souza. Apesar do 13 ter essa oscilação grande na Copa do Nordeste, exato, a gente tá falando de outro campeonato, né? E também outras situações, por exemplo, enfrentar Maranhão fora de casa, América fora de casa. O calendário do 13 na Copa do Nordeste é terrível. Inclusive, pelo que eu soube, assim, eu não acompanhei o jogo, mas pelo que eu soube, o 13 jogou muito melhor que o Maranhão, por exemplo, na partida. E o gol foi no final do Maranhão. Exato, tomou um gol no final do jogo e não aproveitou as oportunidades que teve. E contra o América fez 1-0, só que aí do nada teve o famoso apagão. E aí tomou 2 gols e ainda conseguiu recuperar. Que são esses tipos de coisas que às vezes você pode se utilizar, né? O Botafogo pode se utilizar, por exemplo, desse tipo de ocasiões para conseguir um resultado positivo. É esse tipo de clássico que a gente vai encontrar, que eu vejo as equipes chegando em momentos diferentes, tá? E é por isso que eu acho que vai ser um jogo muito bom de se ver, porque se o Botafogo ganha, vai ser a primeira vitória do Moacir Júnior. E isso também vai ser um ânimo, uma injeção de ânimo muito grande para essa mudança de elenco, essa mudança de comando que teve no Botafogo. Não, com certeza. Isso traz uma confiança muito grande. Enquanto o 13 tem a oportunidade de deixar o Botafogo numa certa crise, agravar uma certa crise que se estabelece no Botafogo, e tem a oportunidade de assumir a liderança do campeonato, podendo ter essa vantagem de, na fase de mata-mata, disputar os jogos decisivos em casa. Então isso é muito importante, vai ser um jogão que a gente vai estar podendo acompanhar aí quarta-feira.
Exatamente. Avançando nos jogos da rodada, a gente teve Nacional de Patos tomando um sarrabuio do Pombal. Dentro de casa, viu? 1-0. Foi. E que derrocada do Nacional de Patos. Né? A equipe perdeu alguns jogos. No jogo contra o Botafogo, que a gente viu lá de perto, tá começando essa derrocada. Sim. A equipe mostrou sinais ainda de um futebol interessante. É porque a partida realmente se desenvolveu a favor do Botafogo. E o Botafogo conseguiu finalizar essa partida. Mas o Nacional de Patos ainda demonstrava questões interessantes. E apesar do início muito forte, teve uma derrocada. E agora foi tudo pro escambau já. Demitiram o treinador, saiu um monte de jogador. Foi. Tá uma várzea. E pelo que a gente soube, né? Inclusive um vídeo postado pelos nossos amigos da Nacional Mil Grau, trazendo informações de bastidores do Nacional de Patos que o clube está extremamente endividado. Isso pode ser, inclusive, um agravante para essa situação do Nacional, essa falta de estabilidade dentro do elenco mesmo, né? De tá, por exemplo, jogadores com pagamento, né, salário atrasado, situações, né, de ter outros jogadores que já saíram do clube, né, judicial, cobrando valores ao Nacional de Patos, e se agrava numa crise gigantesca, né? E esse é um dos perigos, né, Ramon, de você ter essa mentalidade de contratação. Isso. Essa ideia que a gente vê muito, não só aqui no futebol paraibano, mas e no nordestino, mas no país todo, de você reformular toda a sua equipe, reformular todo o seu elenco. Isso não é positivo, porque você não cria cultura, você não cria os famosos ídolos, você não desenvolve garotos da base. Exato. Você vai ficar nesse troca-troca aí, ó, o resto da vida. E podendo gerar não só falta de identificação, como também você pode gerar casos como esse, de você fazer contratos, de você não manter essa coesão. E aí, na primeira oportunidade, quando você vê algo que tá errado, você joga tudo fora. Exatamente. Joga tudo pela janela. O que eu acho que aconteceu nessa campanha de Série D do Nacional de Patos, que eu achei que ia ser uma campanha que ia elucidar o caminho do Nacional de Patos ao longo dos anos. Trouxeram, a gente até entrevistou aqui no podcast Mais Fútil o Leônidas, na época, diretor executivo do Nacional de Patos. A ideia de manter o elenco, 80% do elenco, ele falou aqui com exclusividade pra gente, que ele queria manter 80% do elenco. Não à toa, nesse vídeo que a galera da Nacional Mil Grau publicou, fala-se muito, né, sobre essa questão justamente envolvendo contratos que foram feitos de 1 ano de duração, que isso prejudicou a equipe. Mas prejudicou a equipe o contrato ou o fato deles não terem mantido sequência? Porque se os caras tivessem contrato, eles estariam aí. O que fez acontecer isso? Foi rescisão? Então por que a rescisão não teve algum detalhe lá que exprimia, que extinguia qualquer dívida da equipe? Então fica essas questões aí, e obviamente isso entra numa questão: administração ruim e também falta de projeto. Lembremos, né, recentemente quem jogou pelo Nacional de Patos foi Maicon Leite, um jogador que tinha um salário muito alto na equipe, que só veio pro Paraibano e não fez nada, né? Então, assim, é esse tipo de coisas que a gente observa, que isso traz prejuízos, como como trouxe aí pro Nacional de Patos. Diferente do Pombal. Isso, que a gente vê uma administração muito boa. Que aqui eu vou cravar, Ramon, estará na primeira divisão do Paraibano em 2025, porque o São Paulo Cristal vai jogar contra o Souza e contra o Serra Branca. Eu acho que esquece, São Paulo Cristal e Atlético de Cajazeiras estarão rebaixados. Um já está, e o outro se encaminhando. Quem ouviu depois da quarta-feira já tem a resposta definitiva. Exato. E a questão do Pombal é justamente isso, que a gente conversou aqui com o Adriano Souza. É uma equipe que tem essa mentalidade de não só focar nos jovens, de trabalhar essa garotada, mas também de dar palco para um futebol mais excêntrico, um futebol mais desenvolvido. Isso. E que demanda trabalho, que demanda confiança, e é isso que o Pombal demonstrou no Adriano Souza e demonstrou nessa campanha, fazendo jogos interessantes, tirando bons resultados
e fazendo uma campanha aí que vai conseguir manter a equipe na primeira divisão. É uma questão que a gente tem que se aproveitar e também olhar, né, para o Adriano Souza pelo trabalho. Exatamente, parabenizar pelo trabalho, né? Talvez não alcançou a classificação como queriam, mas foi sem sombra de dúvidas nenhuma um grande resultado para a primeira vez, né, do Pombal estando disputando aí a primeira divisão do Campeonato Paraibano. Agora, Ramon Araújo, para a gente encerrar essa etapa aqui do podcast, eu preciso da sua avaliação. Diga. Você me concede? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Na última rodada teremos seguintes jogos: São Paulo Cristal e Serra Branca, 13 e Campinense, Atlético de Cajazeiras e Botafogo da Paraíba, Souza contra Pombal, Nacional de Patos e CSP. Eu quero, na sua avaliação, quais são os jogos-chave dessa última rodada e o que pode mudar tudo. Jogos chaves, né? 13 Campinense é um jogo extremamente importante, que eu acho que pode mudar muita coisa aí. Souza e Pombal é um outro jogo, e esse Nacional de Patos e CSP. Porque todos esses jogos vão estar definindo aí a quarta vaga para a fase de mata-mata do Campeonato Paraibano. Então, eu acho que esses jogos aí vão ser chaves, né? O Serra Branca vai pegar o São Paulo Cristal, muito provavelmente, com todo o respeito à equipe do São Paulo Cristal, muito provavelmente já rebaixado. Já rebaixado, eu carimbo aqui. Exato, já rebaixado. Não gostou? Então, o Serra Branca vai ter a oportunidade de cravar talvez uma segunda vaga, uma segunda colocação na reta final do campeonato, e aí tem a oportunidade, por exemplo, de estar disputando a partida de semifinal, as partidas de volta da semifinal dentro de casa, né? O Botafogo tem 17 pontos, Isso, né? O Botafogo tem 17, o 13 então, tem 15 e o Serra Branca tem 14. O Serra Branca dificilmente pega essa primeira Exato. colocação, mas a segunda fica em aberto. Fica em aberto. E aí, dependendo dos resultados de Botafogo e 13 também. exatamente, isso é uma coisa que ainda dá para se disputar. 13 Campinense vai ser um jogo que vai ser interessante, porque a depender de qual vai ser o resultado de quarta-feira entre Botafogo e 13, o 13 pode chegar como líder contra o Campinense, podendo inclusive fazer com que o Campinense não consiga essa classificação para a fase mata-mata. Então é festa, é tipo assim, é um ritmo que os jogadores vão chegar talvez assim até com mais sede, né, para poder jogar. Até um jogo comemorativo, né? Exato. E isso pode ser um ponto positivo. Por outro lado, o 13 pode chegar também querendo garantir essa segunda colocação do Campeonato Paraibano. E querer lascar o Campinense. Exato, exato. E aí por isso que é tão importante, assim como a necessidade do Campinense de conseguir essa vitória. Lembrando também que o jogo Nacional e CSP, as duas equipes têm 10 pontos. Cada uma precisa da vitória. Ou seja, só uma vai poder desafiar essa quarta vaga. Ou seja, a quarta vaga vai ficar entre Nacional ou CSP, Souza e Campinense. Isso. Mas é bom ressaltar que é o seguinte: o Campinense precisa vencer. Isso. Porque, supondo aqui que o Souza ganhou do São Paulo Cristal, chega a 13 pontos. O Campinense tem 11, então ele precisa ganhar. O empate não é suficiente. Para o Nacional e para o CSP, não só precisam ganhar, como torcer para o Souza perder. Isso. E aí que entra outra questão, a questão de saldo de gols. Porque será que o Souza vai conseguir fazer saldo de gols contra o São Paulo Cristal? E se ele perder na outra partida, será que ele vai conseguir perder uma boa quantidade de saldo de gols para que Nacional ou CSP consiga? Então, fica essa dinâmica muito interessante. Na minha visão, né, como um palpite, eu diria que Botafogo, 13, Serra Branca e Souza, nesta ordem, estarão na próxima fase. Também acho, até porque eu acho que o jogo de quarta-feira entre Botafogo e 13 vai ser um empate. Esse jogo cheira empate. Cheira empate. Assim, principalmente para esse momento, assim, até também pelo histórico das duas equipes. As últimas partidas entre Souza entre Botafogo e 13 têm sido empates, né? Inclusive no Campeonato Paraibano do ano passado foi empate. Então é de se esperar isso daí, principalmente por ser duas equipes que já estão, de certa forma, classificadas, né? Jogaram no fim de semana, os caras querem descansar. Exato. Vamos mudar de assunto, Ramon Araújo? Simbora. Bora falar de assunto importante, falar de assunto sério. Há quem diga, viu, Ramon, que futebol é um negócio que
faz com que você não pense na sociedade. Ah, não. Eu Confesso que é isso que eles querem. Vou usar de novo a palavra que eu utilizei na última semana. Citam que o futebol é inútil. Não, eu vou usar a palavra que eu utilizei inútil, na última mais fútil. Tem quem fale, mas é o que eu falo. Olha, veja só, Leonardo Abrantes. Se você pegar... Eu vou falar a palavra que eu utilizei semana passada. Eu desconcordo. Por que eu desconcordo? É uma boa palavra. É uma boa palavra, não é? É inventada ela, mas é uma palavra que eu acho que cabe bem. Eu espero que você desconcorde. Então. Fica um negócio meio musical. Não fica? Exatamente. Acordeão. Sonoro, bonito. Isso. Mas, então... Você que esteve recentemente, né, no concerto. Também. Música clássica, escutando Vivaldi, As Quatro Estações. Eu sou um cara culto, rapaz. Sai daqui, Ramon Araújo. Mas falando sobre essas questões sociais que envolvem futebol, o futebol faz parte da sociedade, né? É um objeto de construção, de educação, né, de formador de caráter de pessoas. Instrumento, inclusive, que salva muitas vidas, né? Pessoas que poderiam estar aí entregues ao tráfico, ao crime, né? E muitas vezes o futebol acaba salvando essas pessoas de seguir esse caminho. E esse ponto é muito particular do Brasil. Exato, principalmente acontece aqui. Em outras nações, mas aqui no Brasil é muito especificamente. Forte. Não à toa, não querendo fugir do assunto, mas uma coisa que a gente sempre se depara no futebol brasileiro são os jogadores brasileiros que nunca alcançaram aquele nível que a gente sonhava. Exato. Ronaldinho, Adriano, a gente tá vendo isso com o Neymar. E se você olhar, todos eles têm o mesmo fio, que é essa relação entre a vida pessoal e a vida de atleta. Do você se comprometer ao atleta mesmo, a capacidade física, né? A profissão. E existe uma relação nisso que faz com que nem todos os jogadores brasileiros, porque vieram lá de baixo, chegaram no topo, venceram na vida, né? O que é muito falado aqui. E precisa mais do quê? Ser feliz, só isso. E muitas vezes se sacrificar pelo esporte não é sinônimo de felicidade. Então, só isso pra gente situar um pouco você. Exato. Mas falando sobre isso especificamente agora, entrando no assunto, né? Como a gente falou no início do nosso programa, do nosso queridíssimo podcast, tivemos a apresentação do Cuca como novo treinador do Atlético Paranaense. O Cuca que foi condenado pela Justiça Suíça. Suína é peso, pô. Caramba, é foda. Pela Justiça Suíça, por ter praticado um estupro. Ele com mais outros dois. Grêmio, na época. Exato. Acho que eram jogadores ainda na época, né? Mais outros 2 jogadores do Grêmio. E um que não participou diretamente do ato, mas que ficou fazendo meio que a segurança na porta, né? Mas que está envolvido também claramente nessa ação, que foi inclusive contra uma menina, né, que era menor de idade. Todo mundo já conhece essa história, né? Ficou bastante famosa, principalmente nos últimos anos, e é bom destacar isso nos últimos anos. Na época, a repercussão foi fraquíssima, tanto da imprensa quanto da sociedade. Basicamente, ninguém ligou para essa condenação. Isso voltou. Isso que é mais curioso ainda, voltou nos últimos 5 anos, eu diria. Porque o Cuca teve a passagem pelo Atlético Mineiro, teve a passagem pelo Palmeiras, teve a passagem pelo Santos, voltou pelo Atlético Mineiro, Santos, São Paulo, e praticamente ninguém falava nisso. Isso. Foi nos últimos 4 anos, eu diria, que isso ganhou uma nova roupagem, ganhou uma nova importância, especialmente pela passagem dele no Corinthians no ano passado. Se intensificou, né? Isso mostra não só o tamanho do Corinthians, isso é gigante, viu? Também. Isso é gigante, uma equipe ter uma consciência tão grande quanto o Corinthians. E isso ganhou um novo peso. Mas eu acho que antes de você que está ouvindo aqui se estressar com o que a gente for falar, do que outros jornalistas estão querendo dizer sobre o assunto, é bom você pelo menos ouvir. Não precisa concordar, mas é interessante você entender, né? Acho que falta um pouco na sociedade a pessoa entender uma visão de uma outra pessoa, principalmente de uma pessoa de uma posição que igual a nossa ou de outros jornalistas que entendem do assunto, que estão falando do assunto, né? Porque eu vejo nas redes sociais, né? A gente, para falar sobre isso, a gente viu muita da cobertura da imprensa. E eu li o texto da Mili Lacombe, que é uma jornalista que fala muito sobre a questão relacionada ao feminino dentro do futebol, não só sobre o futebol feminino, mas sobre
o ato, né, a integração feminina no esporte, né, da sociedade, da parcela feminina da sociedade. Ana Thaís Matos também, que são grandes jornalistas. E toda a repercussão que eu vejo é bastante negativa das pessoas. As pessoas falam com ódio. Se você olhar os comentários de publicação no Instagram, você vai encontrar em cada mensagem de ódio e que não se justificam, porque, assim, elas não estão falando nada demais, elas estão expondo o ponto de vista dela. Mas tem ali comentários que são muito machistas, e eu falo isso porque a maioria é homem branco. Não queria ressaltar isso, mas a maioria ali é homem branco falando e criticando a mensagem delas. Então, o mais importante é ouvir. E assim, eu já vou passar a bola para você, Ramon. O mais importante que eu vejo nessa ação do Cuca, para quem não sabe, ele fez um depoimento basicamente se colocando como uma pessoa que fugiu desse assunto e que não entendia e que não entendeu, mas que agora está entendido. E de que não vai mais só falar, vai atuar, vai agir, vai tomar medidas para que não só isso não aconteça novamente, mas que esse assunto não morra. Né, para que esse assunto fique sempre em alta e que seja sempre debatido. E que, inclusive, possa orientar aqueles que são mais jovens e que, inclusive, passam... Exatamente. Ou seja, basicamente, ele assumiu uma culpa, ele não afirmou, sou culpado, né? Sim. Que isso também gera consequências judiciais e criminais. Ele, basicamente, assumiu uma culpa, assim, de forma velada e também se colocou à disposição do assunto, né? Sim. De debater, de conversar. E isso foi amplamente elogiado por muitas pessoas, principalmente mulheres. Sim. Mulheres que criticavam não a contratação do Cuca, mas a forma como isso foi feita, né? E assim, de certa forma, principalmente a cobrança da omissão, né? Acho que por muitas que ele vezes... mesmo já disse, exato. Né? Ele falou que fugiu muitas vezes do assunto e tudo assim, mais. Ele negou. Exato. Né? Então, e ele, inclusive, falou que a sociedade na qual ele estava inserida permitia esse tipo de coisa, de deixar esse tipo de casos esquecidos, né? Falando especificamente do que eu acompanhei, do que eu vi o discurso do Cuca, nitidamente o Cuca realmente ele estava muito nervoso, e ele falou isso, ele estava muito nervoso, era nítido de você ver que ele estava ali tremendo e tudo mais. Não é algo simples de se fazer, tá? E assim... os meus comentários acerca do assunto é bastante complicado, assim, fazer uma análise geral, até porque... Somos homens. Não, e eu digo assim, até mesmo pela questão do julgar as pessoas, assim, de me colocar numa condição de juiz e fazer juízo das pessoas. Eu não gosto de me colocar nesse tipo de situação. Particularmente falando, principalmente na minha concepção cristã das coisas, eu sou um cara cristão que acredita que Deus, ele perdoa... imensamente o homem, sem o homem merecer esse perdão de Deus, né? E aí, quando eu me coloco numa situação onde eu sou o juiz, talvez eu não tenha tamanha misericórdia que o Deus que eu acredito tem para com os homens, né? E aí é por isso que eu não gosto de me colocar em certas situações onde eu estou como juiz. Mas o que eu posso falar do que eu vi do discurso do Cuca, primeiramente, um ato de extrema humildade. E aqui eu falo humildade porque não é fácil. Isso aqui, para qualquer pessoa que está assistindo, você fazer um discurso como ele fez, assumindo de certa forma essa culpa, né, e se colocando realmente à disposição da mudança, dessa mudança de pensamento, de atitude, de querer colaborar, de agir para que esse tipo de coisa não aconteça e fazer com que pessoas não cometam o mesmo erro que ele cometeu, e de dar todo o apoio às mulheres que são vítimas, né, de abuso sexual, de violência. Tudo isso eu acho muito louvável, a atitude do Cuca nesse sentido, de uma humildade muito grande de reconhecer isso, de se colocar à disposição como ele colocou, né? E também coloco como coragem, porque para os homens assumir isso, e assim eu digo para os homens mesmo, os homens de maneira geral, assumir um determinado erro é muito difícil, porque existe muito orgulho acerca dos homens, né? De não assumir que estão errados. Isso aqui é de maneira geral, né? E eu acho muito louvável a atitude de uma pessoa que tem a coragem de reconhecer um erro e de se colocar à disposição de mudar, né, de realmente de contribuir para que a sociedade seja realmente um local mais seguro, melhor
mais assim, realmente mais educado, eu posso dizer dessa maneira, até mesmo pelas concepções que eu tenho, né? Eu acredito que, claro, uma pessoa que ela tenha toda a instrução, a educação baseada dentro daquilo que eu acredito, né? Das morais cristãs, né? Enfim, eu acredito que uma pessoa que é educada, ela busca viver isso, ela jamais, por exemplo, vai cometer um tipo de ato como esse, né? Porém, eu também sei que não depende apenas só da educação cristã. Por exemplo, pessoas que não têm educação cristã também não tomam atitudes como essa, né? E eu reconheço que isso se torna realmente um mal do homem. O homem, ele é um ser que muitas vezes ele é inclinado a cometer as coisas ruins, e cabe a decisão de cada um de seguir ou não, porque até qualquer pessoa que independentemente de religião, Léo, e eu falo nesse sentido, qualquer pessoa sabe diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que não é permitido, né? Até pela sociedade que nós vivemos. E nesse tipo de caso é um erro gravíssimo. O próprio Cuca ele fala, né, que a vida da vítima, ela nunca vai ser restituída, né? Por mais que não tenha sido uma vida ceifada, mas foi uma vida destruída. E jamais a vítima ela vai conseguir ter a sua vida novamente, como ela era, porque algo realmente foi-lhe tirado. E para as mulheres, eu vejo que muitas vezes pode sentir esse negócio da falta de impunidade, né? Principalmente por o caso do Cuca ter sido, por exemplo, uma pena pequena, 15 meses em relação ao que aconteceu, e ele não ter sequer chegado a cumprir realmente, né? Então, porque foi anulado o caso. Então, mas eu me coloco numa situação como essa, por exemplo, como se fosse uma filha minha, se fosse uma esposa minha que tivesse passado por esse tipo de situação, uma amiga minha, a situação teria sido... E imagina a pessoa que vive isso, a pessoa que passou por isso, o quão essa pessoa não deve ter sofrido, né? Então, é um caso realmente extremamente delicado, mas que eu louvo e assim, realmente acho uma atitude louvável realmente do Cuca de ter reconhecido isso. Eu acho que nesse assunto tem dois pontos de vista e dois aspectos interessantes que é pra gente comentar. A primeira parte é a questão do perdão, da ressocialização e do fator, assim, do tempo mesmo, envolvendo essas questões. Porque o Cuca foi culpado, o negócio aconteceu na década de 80, muito tempo se passou, e eu acho que entra uma questão interessante. Depois disso, e aí que eu acho que isso facilita, e também, até mesmo falando de coração, assim, o perdão ao Cuca, porque ele cometeu um ato muito, muito degenerativo da alma, eu diria. Então, assim, eu diria que o Cuca, pelo fato dele nunca ter demonstrado novamente esse tipo de erro ou esse tipo de viés contra a mulher, eu acho que isso facilita a gente perdoar ele, né? A gente já viu vários casos, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, Chris Brown. Sim. Chris Brown, ele ficou conhecido pela sua música, obviamente, mas ele agrediu a outra cantora, Rihanna, na época quando eles namoravam. Isso foi, se eu não me engano, em 2008, 2009. Vida se seguiu e tal. Só que, com o tempo, foram aparecendo outras questões envolvendo Chris Brown, de que agrediu mulher, acusação de estupro, enfim, muitas outras questões envolvendo o nome dele. Então, obviamente, o perdão fica muito mais difícil. Perfeito, Léo. Não à toa que, por exemplo, apesar de gostar das músicas dele, eu tenho se tiver show do Chris Brown, eu não tô nem aí, entendeu? Porque eu não quero saber. Porque realmente é um cara que nunca mostrou caráter, nunca mostrou índole boa. Questão do Cuca, e aqui eu tô excluindo a parte religiosa dele. Sim. Porque o Cuca, ele mostra muito essa figura religiosa, sim, né? O que muitas vezes maqueia, e pode maquiar não só o Cuca, como qualquer outro setor da sociedade, sim, como perfeito, a gente vê, de que a pessoa é boa. Verdade. E isso não existe. Não é porque a pessoa vai na igreja que ela é completamente boa. Assim como pessoa que não vai na igreja não quer dizer que é ruim. Então, o Cuca nunca demonstrou esse aspecto, nunca mais teve algo relacionado a isso, e isso facilita muito no perdão e na questão envolvendo a ressocialização, que na minha visão, ela é necessária para a sociedade, não só para a gente dar uma segunda chance para a pessoa, mas também para a gente orientar as pessoas relacionado a qualquer outro assunto.
Então, até mesmo a pessoa que cometeu um crime, um homicídio, traficou, roubou, o que for, essa pessoa tem o direito de voltar à sociedade e de fazer de novo. E fazer bem feito dessa vez. E também serve como plataforma para que outras pessoas não repitam esse erro. Para que outras pessoas não façam o que ele fez. E que ele seja porta-voz dessa mudança. Perfeito. Isso é muito importante para a sociedade. E também o diferente, o dialogar com o diferente. De você olhar para uma pessoa que errou e você, ao mesmo tempo, aceitar ela como pessoa. Né? Porque a gente vive muito na cultura do cancelamento, nessa ideia de que se a pessoa erra um pronome, de que a pessoa erra aquilo, e isso não define ninguém. E por mais assim que eu veja muitas pessoas errando, muitas pessoas que muitas vezes eu não quero estar próxima, eu acho que ela tem o direito de estar próxima de alguém. Apesar da pessoa me incomodar, às vezes eu não gostar de uma pessoa, você tem o direito de que ela viva a vida dela, independentemente do que aconteça. Obviamente, isso é relativo para qualquer pessoa, essa é a minha visão. E eu acho que cada pessoa tem essa visão. E esse é o aspecto do perdão do Cuca que eu acho interessante. Um outro aspecto é envolvendo o fato da gente debater o assunto, de conversar sobre o assunto que ele se propôs a fazer, né? Como ele citou no seu discurso, quem não viu, procure imediatamente. E ele cita o fato da sociedade nunca ter cobrado isso dele. Foi. Do futebol nunca ter cobrado disso dele. Mas agora a gente cobra. E agora a gente cai em cima disso. E isso é importante. Muitas pessoas não querem ouvir, muitos comentários falando que é lacração. E, cara, lacração, além de ser um termo muito relativo, muito exagerado em muitos momentos, é uma questão pra gente se policiar. E aí que eu entro na questão também da ressocialização. Que a cultura do cancelamento faz com que a gente afaste as pessoas. E a ideia, que eu diria assim, do ideal de lacração seria a gente ter noção dos erros para que a gente não repita. Sim. E para que as pessoas não repitam. Então, esse aspecto e essa conversa do Cuca faz com que ele se abra a esse momento e até mesmo diminua a sua culpa, se transformando numa pessoa que fale abertamente sobre o assunto, que traga o assunto à tona. E isso é importante. Olha só o quanto que a gente já debateu, o quanto que a gente evoluiu, o quanto as pessoas já ouviram sobre o assunto só por ele estar em evidência. Sim. Isso não é ótimo? As pessoas muitas vezes querem restringir a presença de alguém, de outro, mas isso acaba se tornando muito importante para o próprio processo de identificação, processo de criação de imaginário, até mesmo a própria concepção do erro ou concepção do assunto. Então, isso ganha uma nova proporção. E eu acho isso muito interessante, a gente está debatendo, a gente está dando esse espaço no podcast, de ter tantos programas falando, que a gente entra no assunto. Sim. Então, eu diria, essa nova roupagem do Cuca, porque é nova, tá? Ele foi uma pessoa que negou isso, e isso também é algo muito, muito ruim da parte dele. Mas o fato dele se abrir abertamente sobre o assunto, o fato da gente poder falar sobre isso, faz com que o assunto ganhe novas proporções e novos debates. Isso, né, Ramon? tá? Já falei demais. Não, eu acho que é isso, Léo. Eu acho que você foi perfeito no seu comentário, tá? E eu acho que é isso. Fica essa reflexão também para quem está assistindo, para quem vai ver também o discurso do Cuca, né? Refletir também sobre certas atitudes, até mesmo porque a gente repensa muitas coisas em relação à vida, né? Então isso é um assunto que envolve todo aspecto social, que é interessante sempre a gente trazer à tona também para que esse tipo de consciência, esse tipo de consciência cresça, né, Léo? Expanda, aumente, até mesmo porque a gente quer viver numa sociedade onde não exista violência, onde não exista abusos, né? Onde todos possam viver realmente em paz, em harmonia, pessoas diferentes entre si, né, de sexos diferentes, de gêneros diferentes, né, de escolha de vida diferente, estilos, religiões diferentes, mas que todos possam viver de maneira harmônica, né, respeitando uns aos outros. Eu acho que esse é o ideal de sociedade que nós buscamos e que isso só vai ser possível através da conscientização de cada um,
né? E esse trabalho em conjunto de todos para poder chegar nessa sociedade ideal. E até mesmo a pessoa que tá... Se você tá batendo jogando pedra, tanto no Cuca ou quanto nos próprios jornalistas que estão debatendo o assunto, essa concepção assim... Porque eu tirei um bom tempo para ler comentários de Instagram. Sim. De publicações da ESPN, do GE, e todas elas, cara, e com muitos likes, viu? Milhares de likes. Falando sobre lacração, de que a empresa tá falindo, de que comentarista mulher é ruim, sabe? É bizarro o quanto as pessoas não querem ouvir e apenas querem falar. Então, acho que o ponto principal desse negócio é fazer com que as pessoas pelo menos ouçam. Que as pessoas entendam que tem mais do que o óbvio. Sim. Então, às vezes, a pessoa que tá jogando pedra no Cuca ou jogando pedra em jornalista, saiba que você não vai mudar o mundo jogando pedra assim. Talvez a gente não mude o mundo falando sobre isso, mas com certeza isso faz com que alguma outra pessoa escute e possa ela mudar o mundo. Exato. Ou pelo menos o mundo onde ela se insere. Porque a gente é constituído de vários mundinhos que se juntam no mundão. Inclusive o nosso mundo, né? O mundo de cada um. Exatamente. Já mudando esse mundo, a gente já faz um bem grande, né? Pro mundo que a gente vive. E é importante isso da imprensa também. De falar sobre o assunto, porque ela atinge mais mundos. Sim. E atingir o mundo do cara com óculos de sol, com foto dentro do carro, já é um cenário muito importante da gente chegar e alcançar esses novos públicos. Sim, é isso, Léo. Perfeito. É isso, né, Ramon? Vamos encerrar esse programa? Vamos embora. A pessoa que pulou todo o programa e só veio assistir o encerramento, o que ela perdeu? Ela perdeu muita coisa boa, viu? Ela perdeu a gente falando sobre Campeonato Paraibano, rodada final, classificação para fase de mata-mata, Campinense, Botafogo, 13, as equipes tudinhas, Souza, as equipes tudinhas do Campeonato Paraibano. E também perdeu a gente falando sobre o assunto Cuca. A gente falou sobre agronomia? Não. Até porque é um podcast de esporte. É verdade. Apesar de que temos o campo, né? Mas o gramado, né? Exatamente. Tem a ver também, né, Léo? Exatamente. Boa observação, Ramon. É verdade, é verdade. Queria mandar um abraço para os meus amigos Tainan Guilherme e Iago Oliveira, que assistiram o podcast e fizeram questão de me avisar. Gretchen, botaram lá no final? Exatamente. Aí tá certo. Quem tá acompanhando novamente, qual vai ser a palavra da semana, Léo? Ixi. Assistiu até o final, vai ter que comentar lá, deixar nos comentários essa palavra. Deixa eu pensar numa palavra inusitada. Que não tem nada a ver com os dois assuntos, tá bom? Neymar Júnior. Neymar Júnior? Neymar Júnior, mas assim, não é Neymar, é Neymar Júnior e não Neymar JR. Ponto. Neymar Júnior. Neymar Júnior, Júnior escrito. Exato. É isso, meus amigos. Pra você que acompanha até aqui, um abraço. Até a próxima. Semana que vem estamos de volta. Valeu.